Vamos agora para a terceira parte. Essa terceira parte é muito importante. Nessa terceira parte, nós vamos revisitar alguns fatos históricos bem importantes. Militarização do governo e armamento da população. Que legal que vocês estão gostando, comentem depois com seus amigos. Repito também, como professor, eu preciso vender o meu peixe. A minha profissão é dar aula. E quem é professor tem cursos. O meu curso, nesse momento, que estou apresentando para vocês, é uma formação completa em jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 10 dias, eu consigo te explicar em algo em torno de 23 a 25 horas, acredito que terá esse curso, cada aula com 1h30 ou 2 horas, enfim, 10 dias. Será uma revolução, para utilizar uma palavra que teremos empregada num sentido muito equivocado aqui nessa parte, será uma grande revolução no seu conhecimento. Se estuda para concurso, se já tem uma atividade profissional, se não é do direito, jurisprudência da Corte Interamericana é para todas as formações, mas é claro, principalmente para quem é do direito. Terceira parte, militarização do governo e armamento da população. Pois bem, vamos novamente falar com dados. Em fevereiro de 2021, vejam só, é a última estatística que eu localizei. Em fevereiro de 2021, dos 22 ministérios do governo Bolsonaro, 8 estavam ocupados por militares. Isso sem contar ainda, é claro, a presença de milhares de militares e de muitos militares em diversas áreas estratégicas do Serviço Público Federal e também nas empresas estatais. Ainda neste contexto de militarização do governo Bolsonaro, o vice-presidente Mourão era um general do Exército. O outro vice-presidente, que felizmente ambos perderam, o vice-presidente do Bolsonaro, também um general do Exército. Eu trouxe aqui para vocês, que está projetado aí na tela, uma tabela elaborada pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, no ano de 2020. Essa tabela coloca, a partir de 2016 até 2020, eu imagino que em 2021 e 2022, esse número deva sim ter sido aumentado. Em resumo, em janeiro, no ano de 2016, a estrutura do governo federal contava com 2.957 militares. E aqui não são militares das Forças Armadas exercendo as funções que a Constituição Federal lhes incumbiu. São militares desempenhando funções civis na estrutura do governo federal. Já nesse momento, 2016, mandato, imagino ali na transição de Dilma para Temer, na minha compreensão já era muito militar. 2017, já governo Temer, 3.020 militares. 2018, volta para 2.765. 2019, já no governo Bolsonaro, 3.515. Em 2020, 3.200 militares no governo Bolsonaro. Nós tivemos de 2016, ou seja, de Dilma até Bolsonaro, um aumento de 108,22% da presença de militares na estrutura do governo federal. E ainda, o que é mais grave, o que é mais criminoso e lamentável, houve ampla militarização do Ministério da Saúde, não apenas com o general Pazuello, mas também com diversos militares no Ministério da Saúde. Isso está muito bem documentado no relatório final da CPI da Covid e também em outros documentos sobre o militarismo no governo Bolsonaro, o quanto o Ministério da Saúde foi militarizado. Lembrando que o general Pazuello não era enfermeiro, médico, nenhum tipo de formação em área da saúde. Era um general e fez uma trágica, eu não estou colocando a expressão aqui criminosa somente num sentido não técnico da palavra. Eu estou colocando porque defendo que deve sim haver
responsabilização criminal, inclusive do general Pazuello. Lamentavelmente, eleito também deputado federal, acredito que tenha sido isso, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Me corrijam aqui ao vivo no YouTube se eu estiver equivocado. Depois do que esse cara fez no Ministério da Saúde, no período daquilo que aconteceu no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, como que consegue ser eleito? É muito triste pensar que uma parcela muito expressiva da sociedade não percebe ou não percebia o que estava apoiando. Militarização do governo Bolsonaro. Temos mais um ponto extremamente problemático. Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, a partir do decreto 10.004 do ano de 2019. Agora, recentemente, eu soube pelo relatório da equipe de transição do presidente Lula que foi recomendado ao presidente Lula que revise esse decreto, que revise a expansão, até mesmo a existência de escolas cívico-militares. Eu tenho uma posição individual, um entendimento. Na minha compreensão, militares não podem estar inseridos no contexto de formação educacional das pessoas. Não é função das Forças Armadas, não é função da Polícia Militar. Eu tenho muitas opiniões sobre o quanto eu acho isso absurdo, mas podemos ficar só com essa questão. É algo ilegal, inconstitucional. As forças de segurança, a Polícia Militar, as Forças Armadas não foram criadas para estruturar e comandar o ensino, principalmente de jovens. Tudo que estamos falando aqui do crescimento e do quanto isso se amplificou do bolsonarismo, a contenção do bolsonarismo passa pela educação em direitos humanos. E o que será ensinado em matéria de direitos humanos numa escola militar ou civil-militar, como se queira chamar? Mais um ponto importante: remilitarização do Ministério da Defesa, com a nomeação do general Fernando Azevedo e Silva, que está aí ao lado de Mourão e de Bolsonaro. Para quem não sabe, quando o Ministério da Defesa foi criado, esse ministério foi criado justamente para que os oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não mais ocupassem diretamente a estrutura dos ministérios do governo federal, mas sim que estivessem submetidos tão só às Forças Armadas, e o Ministério da Defesa seria responsável por, entre outras atribuições, estabelecer não apenas o diálogo com as forças militares, mas também o comando. As Forças Armadas são sim um componente muito importante de uma democracia. Embora alguns países, a exemplo da Costa Rica, não tenha uma força armada. Não quero adentrar nesse ponto. Me parece que é sim fundamental um país contar com a sua força armada. No entanto, a força armada numa democracia, ela deve estar submetida ao poder civil. E isso é representado, ilustrado na estrutura dos ministérios da administração pública federal pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é um civil que comanda as forças militares. Na tradição, desde a criação desse ministério, estava um civil. Michel Temer quebra a tradição. Depois, naturalmente, Bolsonaro coloca um militar, um general, para estabelecer um comando militar das Forças Armadas. Isso é uma péssima ideia, isso é algo antidemocrático e isso prejudica, fragiliza a estrutura civil para conter eventuais ensejos golpistas das Forças Armadas. Mas vejam só que curioso. Essa militarização do governo Bolsonaro, ela não surge apenas no Poder Executivo. O Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem uma parcela de culpa. Este ministro da Defesa do Bolsonaro, um militar, ele havia atuado como assessor
do ministro Dias Toffoli do STF. Como que o ministro do STF convida um general para ser o seu assessor? Para que isso? As Forças Armadas não foram criadas para assessorar ministro do STF. Olhem, vejam a gravidade. Para que vocês tenham a dimensão que essa percepção mais clara do Poder Judiciário a respeito do quanto a situação estava se agravando é algo mais recente. Após deixar o governo Bolsonaro, Fernando Azevedo e Silva foi cogitado para atuar como diretor-geral do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele saiu do governo Bolsonaro, salvo engano, entre fim de 2021 ou início de 2022. Felizmente, houve grande pressão, muitas críticas, e a presidência do TSE desistiu dessa péssima ideia. Mais um ponto que, como eu sou ótimo para colecionar prints, eu tenho os seguintes para apresentar para vocês. Durante os 4 anos de mandato, o governo Bolsonaro comemorou o golpe militar de 64, que instaurou uma ditadura no país. Aqui eu selecionei prints do Twitter do general Hamilton Mourão, na vice-presidência. Mas é evidente que Bolsonaro estava não só no Twitter, mas em outras redes sociais, no noticiário, inclusive com a sua caneta, autorizando a que os quartéis lessem, no dia 31 de março de cada um dos anos do seu mandato, uma mensagem celebrando o golpe militar. No último agora, governo Bolsonaro, último ano, Mourão disse, em 31 de março de 64, a nação salvou a si mesma. Em 2021, Mourão colocou o seguinte: nesse dia, há 57 anos, a população brasileira, com o apoio das Forças Armadas, impediu que o movimento comunista internacional fincasse suas tenazes no Brasil. Força e honra. Em 2020, General Mourão colocou no seu Twitter mais ou menos a mesma notícia. Há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Reformas. Esse movimento iniciado durou mais de 20 anos. Um golpe militar que causou gravíssimas violações de direitos humanos no Brasil, com muitas pessoas desaparecidas, entre aspas, assassinadas. Em virtude da ditadura militar, o Brasil já foi condenado 2 vezes na Corte Interamericana e explicarei ambos os casos para vocês na nossa formação. Caso Gomes Lund, sobre a guerrilha do Araguaia, com assassinato, desaparecimento de camponeses na região do Araguaia, no estado de Tocantins. E também no caso Herzog, que envolveu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em São Paulo, nas dependências do DOI-CODE. E o general Mourão passou 4 anos não celebrando as escondidas, não confraternizando com seus amigos generais, mas expondo livremente nas suas redes sociais a celebração do golpe militar. E não teve nenhuma contenção. Tem aqui ainda uma notícia de 2019, em que o Ministério da Defesa divulga ordem do dia, a ser lida nos quartéis em referência a 31 de março de 64. A ordem do dia foi uma determinação do presidente Bolsonaro. O 31 de março de 64 foi um apelido simbólico dessa identificação. 4 anos celebrando o golpe militar nos quartéis. Imagino que em algumas ocasiões ainda usando dinheiro público. E vocês podem se perguntar, o judiciário não conteve isso? Será que nós não temos um judiciário que não consegue sequer conter, reprimir a celebração da ditadura militar pela presidência de um país? Não, não temos. Não temos. Uma justiça de transição passa também
por um processo de encorajar o Poder Judiciário. Está vendo aí na tela? Tribunal Regional Federal da Quinta Região autoriza o Ministério da Defesa a manter em site texto que celebra o golpe de 64 como marco da democracia. Notícia de 2021. Outra notícia, agora do Conjur de 2019. Desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derruba a proibição de comemoração do golpe de 64. Vocês que estão acompanhando com muita atenção, é como se fosse um filme bem longo, um filme que durou 4 anos e que não fomos surpreendidos com o final. Se não tivéssemos dormido, e eu não dormi aqui no sentido metafórico, eu estava bem acordado para o que aconteceu, mas parece que muitos integrantes das instituições estavam em um sono muito confortável. O bolsonarismo violento contou com todos os incentivos que poderia receber até o momento das instituições, como a presidência da Câmara arquivando pedidos de impeachment, com o Procurador-Geral da República que arquivou mais de 100 investigações contra Bolsonaro, e com ministros do STF tensionando a democracia e forçando um diálogo absolutamente desnecessário com as Forças Armadas. Estou vendo que vocês estão acompanhando aqui com muita atenção. A Fabiane colocou, o próprio Toffoli chamou a ditadura militar de movimento de 64. Vejam só na tela, documentado para vocês, para tirar print, guardar. Primeiro-ministro Marco Aurélio, uma notícia de 2012. Ministro Marco Aurélio diz o seguinte: a ditadura militar de 64 foi um mal necessário. Toffoli disse o seguinte, já agora em 2022. O Toffoli disse isso em 2022, num evento de comemoração dos 30 anos da Constituição Federal, quando se encerrou o regime militar no Brasil. Como que um ministro do STF, em um evento de comemoração da Constituição Democrática do Brasil, pensa, que bom momento para eu dizer que prefiro chamar o golpe militar de movimento de 1964. Segundo Toffoli, esquerda e direita conservadora tiveram a conveniência de não assumir seus erros. Durante o discurso em seminário sobre os 30 anos da Constituição de 88, ao falar sobre o golpe militar de 64, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que hoje se refere ao período como movimento de 64. Eu tenho certeza que não estou fazendo associações muito distantes. Ministro Toffoli, quem destrói as dependências do STF também acredita que não teve ditadura no Brasil. Ministro Toffoli, quem destruiu o plenário do STF, acredita que também foi um movimento, quando não uma revolução. E quando um ministro do STF tem um pensamento convergente com pessoas golpistas, a quem podemos nos socorrer? Precisamos de uma meia-culpa do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do STF, que assistiram esse bolsonarismo mais violento emergir com maior força. Justiça seja feita ao ministro Alexandre de Moraes. Justiça seja feita ao ex-ministro Celso de Mello, que naquela sessão de julgamento do habeas corpus de Lula quando estava preso ou na iminência de ser preso, não se rendeu à ameaça de um general muito próximo do governo Bolsonaro e fez uma nota muito forte contra aquele militarismo que ameaçava a independência do Poder Judiciário. Injustificável, imperdoável. Esse sim, movimento que o ministro Dias Toffoli fez num evento comemorando os 30 anos da Constituição Federal. Imperdoável. O ministro Marco Aurélio se aposentou recentemente. Aqui não é o momento para traçarmos um perfil do ministro Marco Aurélio, mas
acabou entrando para a história como um ministro garantista. Não, um ministro legalista. E o legalismo pode ser autoritário. O jurista extremamente legalista, ele aplica a lei que lhe entregam. Se lhe entregam uma lei que causa sofrimento, violação de direitos humanos, ele aplica aquilo sem se questionar. Ministro Marco Aurélio, que disse que a ditadura foi um mal necessário, agora ele é uma espécie de jurista ou ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, de preferência de órgãos de imprensa como o Jovem Pan e outros congêneres. Encontraram, como se tivesse encontrado, uma ave muito rara e precisam conservá-la porque é somente ela que pode dar um verniz de argumento para discursos golpistas. Como se fosse uma ave muito rara. E o ministro Marco Aurélio, de fato, possui algumas características de muita raridade do seu pensamento. Não é autenticidade, é um discurso que também alimentou o bolsonarismo e continua alimentando. Ministro Marco Aurélio continua na imprensa, nessa imprensa da extrema-direita, alimentando o bolsonarismo. O número de pessoas, falando agora sobre armamento no governo Bolsonaro. O número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro. Só contextualizando, encerramos a militarização do governo, vamos agora para a política armamentista. Quem está acompanhando está visualizando bem a imagem na tela? O número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro e registrou um aumento de 473% em 4 anos. Dados da Folha de São Paulo, que repercutia a pesquisa do Anuário de Segurança Pública do ano de 2022. Na tela, para quem não está acompanhando pelo YouTube, ou não vai acompanhar apenas pelo podcast, nós temos o Bolsonaro, me parece que assinando um dos decretos de liberação de armas, com alguns políticos no seu entorno, alguns inclusive que o apoiaram, depois não apoiaram mais, inclusive já falecido, e boa parte deles fazendo arminha para celebrar o governo Bolsonaro. Mais uma estatística que trago do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados atualizados até 1º de junho de 2022. Registros de armas de CAC, que é a sigla conhecida para designar caçadores, atiradores e colecionadores. Nós tínhamos um registro ativo de armas de CACs no ano de 2005. E esse número chegou, agora mais recentemente, em 2022, a algo em torno de mais de 550 mil pessoas registradas como CAC. Alguns dados relevantes para que vocês tenham dimensão. Existem atualmente, e tudo isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do seu anuário de 2022. Existem atualmente, em estoques particulares, mais armas de fogo do que em estoques institucionais de órgãos públicos. Mais de 550 mil pessoas se registraram como CACs entre 2019 a junho de 2022. Mais de 500 mil de pessoas se registraram como CACs durante o governo Bolsonaro. A quantidade de munição comercializada no mercado nacional em 2021 ultrapassou os 393,4 milhões de cartuchos, um aumento de 131% em relação a 2017. Ainda de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apesar do número crescente de armas de fogo em mãos de particulares, o trabalho de fiscalização destes arsenais encontra-se ainda muito distante do ideal. Finalmente, em que pese esse cenário de descontrole, o número de armas de fogo apreendidas pelas forças policiais do país vem caindo nos últimos anos. Foram mais de 111 mil apreensões em 2021, com uma redução de 2,1% em relação ao ano anterior. Algo que foi muito afirmado pelo Bolsonaro nas eleições de 2022
principalmente nos debates presidenciais, é de que durante o seu governo nós tivemos uma queda na taxa de homicídio. E ele tem razão parcial. Ele conta a notícia, mas não explica a fundamentação. Durante o governo Bolsonaro, de fato, houve uma queda no número de homicídios com armas de fogo no Brasil. Os especialistas em segurança pública, porém, já apontam, com muitos dados de literatura especializada, que essa queda nas estatísticas de homicídios no Brasil nos últimos anos não tem absolutamente nada a ver com a ampliação do acesso a armas de fogo no Brasil. Pelo contrário, conforme irei demonstrar na sequência. Para os especialistas em segurança pública no Estado brasileiro, essa queda de homicídios nos últimos anos se deve principalmente a 3 fatores. Um fator de natureza demográfica, já faz algum tempo, e tivemos isso mais nos últimos anos, que nós estamos alcançando uma quantidade maior de pessoas em idades mais avançadas, de pessoas idosas. E a curva de intenção ou a curva de prática de crimes violentos, ela cai radicalmente quando as pessoas alcançam uma idade maior. Portanto, o argumento demográfico é muito claro. Segundo argumento, a profissionalização das organizações criminosas em torno do tráfico de drogas. Isso também não é recente, mas está cada vez mais evidente. As organizações criminosas de comércio de drogas não vivem em um contexto de guerra declarada como viviam há alguns anos atrás. E boa parte dos homicídios de pequenas cidades e de grandes centros urbanos são homicídios decorrentes de guerra entre facções criminosas. A profissionalização, uma palavra estranha, né, para designar um serviço ilegal, mas é a palavra empregada. A profissionalização das organizações criminosas fez com que elas parassem de se matar. Perceberam que isso não é um bom negócio, não faz sentido a gente ficar se matando. Vamos, é claro, definir os nossos territórios e, vez por outra, é claro que ocorrem conflitos armados entre organizações criminosas, mas em um número muito inferior ao que nós assistimos em anos anteriores. Finalmente, um terceiro ponto que o governo Bolsonaro mente descaradamente. A segurança pública é uma matéria que é tocada principalmente pelos governos dos estados. A presidência do país pode desempenhar um papel de coordenação, de cooperação importante? Sim, pode, mas não temos quase que nada de concreto do governo Bolsonaro nesse sentido. O terceiro argumento, portanto, para além do caráter demográfico, da profissionalização das organizações criminosas, é o argumento de uma maior profissionalização dos órgãos de segurança pública de alguns estados, que juntos, esses 3 argumentos, fizeram cair o índice de homicídio no país. Bolsonaro omite ainda que durante o seu mandato ainda tivemos uma pandemia, em que durante aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos, a maioria das pessoas não estavam nas ruas. Sem as pessoas estarem nas ruas, a quantidade de homicídios tende, é claro, a decair. Voltando para a estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu disse que a quantidade de armas em acesso da população não contribui para uma maior segurança pública. Pelo contrário, conforme muito bem identificou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quanto mais armas, mais homicídios. Trago um trecho do anuário de 2022. O estudo investigou se a redução da letalidade violenta no país seria consequência da mudança na legislação sobre armas, na legislação armamentista que a atual gestão do governo federal passou a implementar a partir de 2019, que conta com mais de 40 atos normativos e decretos publicados para fragilizar os mecanismos estabelecidos pela Lei 10.826 de 2003. Ao contrário do senso comum, conclusão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne e congrega especialistas independentes da matéria,
Estimamos que, se não houvesse um aumento de armas de fogo em circulação, a partir de 2019, pelo menos 6.379 vidas teriam sido poupadas neste período. Se você quer saber mais informações sobre como foi feito esse cálculo, eu recomendo acessar o documento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que você encontra facilmente na internet. Agora, já no primeiro dia de mandato do presidente Lula, ele atende a diversos reclamos da população. Muitas organizações não governamentais, muitas pessoas, a partir inclusive de pesquisas de opinião, não aprovavam a política armamentista do governo Bolsonaro. Decreto número 11.366, de 1º de janeiro de 2023. Vou ler apenas a ementa aqui para vocês. Suspende os registros para aquisição, a transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e caçadores e institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação da matéria em relação ao Estatuto do Desarmamento. Pois bem, chegamos ao final da terceira etapa. Eu imaginei que levaria bem mais tempo em cada uma das partes dessa nossa retrospectiva. Finalizamos a terceira parte. Na última parte, já na sequência, vamos abordar os crimes do Bolsonaro. Vou te mostrar por que Bolsonaro deve ser punido com penas altíssimas pelos seus crimes. Não ficarei só falando Bolsonaro preso, falando aleatoriamente de alguns crimes. Vou explicar cada uma das possíveis imputações.